final do ano astrológico de 2024 já começa a apontar no horizonte. Com o fim das retrogradações de Urano, Júpiter e Marte daqui a pouquinho, a vida vai entrar no modo turbo e aí, meus queridos e minhas queridas, apertem os cintos porque a coisa vai ficar frenética. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 3 até o dia 8 de fevereiro de 2024. Se você gostar desse vídeo, se você entender que ele foi útil para você, que ele pode ser útil para mais alguém, fique à vontade para compartilhá-lo. Fique à vontade também para deixar seu like, para deixar seus comentários aqui abaixo. Aqueles que quiserem saber sobre atendimentos particulares, eu deixo as informações de contato na descrição do vídeo. Fevereiro começou com uma energia muito bonita, muito bacana, uma conjunção no dia 1º entre Vênus, Netuno, a Lua e o Nodo Norte. Essa conjunção, ela nos conecta com tudo aquilo que há de mais belo, de mais inspirador, de mais sensível na nossa alma. Ela também nos conecta com o nosso propósito de alma. Curioso é que a 180 graus dessa energia, a gente tem o quê? O signo de Virgem. O signo de Virgem, né? Se em Peixes a gente está falando dos nossos sonhos, das nossas ideações, de algumas ilusões, do nosso lado mais inspirador, no signo de Virgem a gente tem o contrário, a gente tem o pé no chão, a gente tem o pragmatismo, a gente tem um contato maior com a realidade. Então, como é que eu vejo essa conjunção que, apesar de ter se formado em um aspecto exato no final de semana, no dia 1º, mas é uma energia que nos acompanha durante toda essa semana, tá? Então é importante que a gente esteja muito atento, muito atenta a todos os insights, a tudo aquilo que nos inspira a nos manter mais conectados com os nossos sonhos, mas também com os nossos propósitos de alma. Então, quando eu tenho essa energia no signo de Peixes e a 180 graus eu tenho o signo de Virgem, que nos fala da importância de mantermos o pé no chão, de termos um espírito mais crítico em relação a tudo aquilo que a gente faz, mas também o signo de Virgem, ele pode trazer para a gente um excesso de pessimismo do tipo, isso dá certo para fulano, ciclano e bertrano, mas pode não dar para você. Ou ainda, você está sonhando demais, está na hora de você colocar um pé na realidade. Isso pode vir de alguém externo ou da gente mesmo, né? São as nossas autossabotagens. Eu sempre me lembro, toda vez que eu olhei para essa conjunção, o que me veio à mente? Um poema de Mário Quintana. Ele costumava dizer que a vida não foi feita só para ser vivida, mas também para ser sonhada, pois se for só vivida, não tem a menor graça. Então, que a gente não perca o contato com os nossos sonhos, que a gente não perca o contato com aquilo que a gente tem de mais belo e de mais puro na nossa alma, mas, sobretudo, que a gente não perca o contato com os nossos propósitos de alma por conta de uma realidade dura, severa e crítica demais. A gente é muito crítico com a gente é muito crítico com os outros, então tá na hora da gente fazer mais contato com a pureza da nossa alma, tá? Bom, que mais? Na semana passada, a gente também teve no dia 30, né, sexta-feira, Urano, ele encerrou o seu movimento de retrogradação e voltou para o movimento direto, tá? Urano que está no grau 23 de Touro. Bom, vamos lá. Ele voltou para o movimento direto? Voltou, mas só que nesse momento ele está estacionário e vai ficar estacionário ainda por uns 10, 15 dias, tá? E o que isso significa? Primeiro, que agora ele vai engatar a 5ª marcha para fazer tudo aquilo que ele veio fazer em Touro, tá? Porque no dia 7 de julho ele vai ingressar no signo de Gêmeos. Então, agora ele vai pegar a agenda dele e falar assim, tá na hora de chacoalhar
com as temáticas taurinas. Então, onde você tem o signo de Touro no seu mapa, é naquele setor da sua vida que você vai começar a perceber alguns imprevistos, algumas instabilidades, tá? É ali que vai ser exigido de você mais ousadia, mais criatividade, mais inovação. O signo de Touro, por ser um signo fixo, ele está ligado muito às questões do apego, principalmente um apego a uma suposta segurança material, uma suposta segurança emocional, tá? Então é nesse setor da sua vida que a vida vai te cobrar, que a vida vai te exigir um pouco mais de ousadia, um pouco mais de inovação, ali que a gente vai precisar ser mais criativo, mais criativa. Se a gente está falando de uma astrologia geral, então pode ser que a gente precise passar por algumas tempestades, ou que a gente vá passar, melhor dizendo, por algumas tempestades, por alguns imprevistos, por alguns chacoalhões no que diz respeito à economia, no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito à maneira como a gente lida com o nosso sustento. Então, estejamos atentos e preparados. Previsões astrológicas, elas não são para nos deixar aterrorizados e atemorizados, muito pelo contrário, é para a gente entender o que está por vir e nos prepararmos da melhor forma possível. Não para, ai meu Deus, eu estou desesperado, estou em pânico, não é para isso. Isso é um comportamento infantilizado, me desculpe até a palavra, mas é a mais adequada para o momento. Uma previsão, ela é para você se precaver, é para você se organizar, não é para você entrar em estado de pânico, de ansiedade, nada disso, é só para você se organizar. Quem também vai abandonar esse negócio de movimento retrógrado é Júpiter. Júpiter estava paradinho ali em retrogradação desde o dia 9 de outubro de 2024, mas agora, amanhã, para ser mais exata, dia 4 de fevereiro, ele volta ao seu movimento direto. Mas vai andar para frente? Não, também vai ficar estacionário aí por 10, 15 dias a 11 graus do signo de Gêmeos. Então, não significa que a partir de agora a vida vai ter fluidez, muito pelo contrário, né? Às vezes o planeta em retrogradação, as coisas às vezes andam melhor do que ele estacionário. Então, meus amigos e minhas amigas, até mais ou menos daqui para o meado de fevereiro, vamos colocar assim, questões relacionadas a documento, papelada de justiça, um curso que você queira fazer, de repente se você é um dono de escola, quer implantar algumas coisas, quer implementar, pode ser que você ainda encontre algumas dificuldades, porque ele vai estar ali paradinho, travado, estacionário, não anda nem para frente nem para trás, então é possível que a vida fique travadinha. Daqui 15 dias, aí sim a vida volta a ter fluidez, tá certo? Se a gente está falando do dia 4 de fevereiro, bom, quem também vai ter uma movimentação diferenciada é quem é Vênus. Vênus vai sair do seu hotel 7 estrelas em Dubai, ou seja, sai de Peixes, onde ela tem exaltação, onde ela tem todo o conforto do mundo para entrar no signo de Áries. Bom, Vênus em Áries está em exílio, então Vênus sai daquele hotel lindo, maravilhoso que a gente tinha falado, né, onde ela tem um cartão black para fazer o que ela quiser e bem entender, e vai pegar um saco de dormir e vai acampar no deserto, né? Então ela sai de um hotel 7 estrelas para acampar no deserto. A vida de Vênus em Áries não é fácil e vai ser no signo de Áries que Vênus vai fazer o seu movimento de retrogradação a partir do dia 1º de março, tá? Então até lá, aliás, é interessante porque Vênus não é um planeta que fica retrógrado com muita constância. Vênus faz seu movimento de retrogradação a cada 1 ano e meio, o que significa que a última vez que Vênus esteve retrógrado no signo de Áries foi há 8 anos. E se a gente sabe que movimento de retrogradação, a gente está falando de revisão, reconsideração, reavaliação, um reposicionamento, e Vênus fala muito sobre escolhas, sobre aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. Vênus fala de relacionamento, de parceria, de negócios, do nosso poder de atração. É possível que algumas questões da temática venusiana, relacionamento, parceria, diplomacia ou a falta dela, e a gente precisa falar sobre isso, por quê? Quem é a sombra de Áries? É Libra, né? Então, se Vênus em Libra ou qualquer planeta em Libra fala muito do nós,
do abrir mão, do fazer concessão em nome de uma vida mais tranquila, mais em paz, mais diplomática. Vênus em Áries, se ela está em exílio, ela está disfuncional, então não tem muita diplomacia. Se Vênus em Libra faz questão de um relacionamento, de uma parceria, da vida 2, da vida social, Vênus em Áries não faz questão de nada disso. Aqui a gente está falando de uma postura mais autônoma, mais dona de si mesmo, né? Dono de si mesmo, aquela pessoa que não está fazendo muita questão de parceria, de convívio social, de nada. Então é possível que todos nós passemos a funcionar nesse modo, né? Mais individualista, menos diplomático, pouquíssimo dispostos a abrir mão do que quer que seja. E também é possível que alguma questão venusiana que aconteceu 8 anos atrás, ou seja, 2017, para e pensa. No que diz respeito, Vênus também fala de grana, de trabalho, de dinheiro. O que estava acontecendo na sua vida em 2017? Tá? Quais eram os desafios que você estava passando nas temáticas venusianas? Pode ser que essas questões retornem para você, para que você reveja, reavalie, reconsidere, se reposicione. E na hora de fazer suas escolhas e de tomar suas decisões, você tem a oportunidade de fazer um pouco melhor do que você fez 8 anos atrás. Nesse movimento de retrogradação, Vênus vai voltar para os últimos graus de peixes. Então é aquele momento onde você vai reviver situações, né, desse último trânsito de Vênus em peixes. Aliás, eu até esqueci de comentar. Essa é a última vez, né, que a gente teve Vênus conjunta a Netuno e a Lua no signo de Peixes nas nossas vidas, né? Netuno passou 14 anos no signo de Peixes, né? Vênus e Lua se encontraram com Netuno várias vezes, só que agora Netuno só aparece em Peixes de novo daqui a 165 anos, 168, enfim, é muito tempo para frente, ou seja, nenhum de nós mais vai ter a possibilidade de ver, de passar por essas experiências de Vênus em Peixes só daqui a muito tempo. Enfim, a gente dá tempo da gente ir, voltar, ir de novo, voltar, e eles ainda não se encontraram de novo, tá? Então, vai ser o último momento, né, quando Vênus retornar, que ela fizer a sua retrogradação para o signo de Peixes, para a gente entender quais são os nossos propósitos de vida, quais são os nossos propósitos de alma, quais os sonhos a gente tem possibilidade de realizar, quais não tem mais, porque depois, quando ela voltar para o movimento direto e voltar para o signo de Áries, aí está na hora de botar a mão na massa, porque aí de fato a gente tem a renovação dessa energia. Conforme eu falei, Vênus em Áries tem uma pegada mais independente, mais autônoma, vou lá, faço a coisa acontecer. Então preste muita atenção na sua vida, naquilo que te dá prazer, naquilo que te faz feliz, naquilo que te traz contentamento, nos seus sonhos, aqueles que você idealiza e que tem possibilidade de realizar, porque é nesse período de movimentação de Vênus que você vai ter a possibilidade de entender o que cabe na sua vida e o que não faz mais sentido. E para você ver como é que esse movimento ele é importante, no dia 7 de fevereiro, né, e Vênus já vai começar a entrar num processo de conjunção, num processo aplicativo de conjunção, Vênus e Plutão vão formar um sextil, que é um aspecto leve, né? Mas é importante, por quê? Porque Plutão está num signo de ar, um signo muito mental, tá? Então é possível que a gente tenha alguns insights. Plutão fala muito, Plutão quando ele está vibrando no lado luz, ele fala muito da nossa força de vontade, né? Da força do nosso querer, do querer, mas querer intensamente para realizar, do nosso poder de realização. E se ele está num signo de ar, então é possível que a gente tenha uma ideia mais clara, mais lúcida do que a gente precisa fazer para realizar aquilo que a gente quer, tá? Se a gente está falando de Plutão, a gente também está falando da necessidade de entender do que a gente tem que se libertar, o que a gente tem que cortar da nossa vida, ainda que tenha que cortar na própria carne, ainda que tenha que doer, mas para que haja um renascimento real, verdadeiro, parrudo, sabe? Então, a gente vai ter essa noção exata do que não cabe mais na nossa vida, onde cabe você promover um luto simbólico para que haja um renascimento real. Afinal de contas, Vênus está transitando em Áries, então tem toda uma renovação da energia venusiana.
Bom, agora a gente vai falar dessa semana. De novo, eu não vou projetar o mapa na tela, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no movimento dos astros no computador e vou falando para vocês. Bom, hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, né? O protetor das cordas vocais, o protetor da garganta. Todo mundo que trabalha com a voz que eu conheço é devoto de São Brás em algum nível, né? Bom, mas hoje, dia 3 de fevereiro, a gente tem Mercúrio formando trígono com Júpiter. Bom, apesar de trígono ser um aspecto bacana, um aspecto legal, eu não acho que esse trígono vai ser lá essa Coca-Cola toda. E vou te explicar por quê. Porque Mercúrio está combusto, né? Ele não está casime, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, ele está combusto. E a gente já sabe que Mercúrio combusto não é legal. Mercúrio combusto, lembra daquela comparação que eu fiz há um tempo atrás, né? É como se você estivesse batendo foto com aquelas máquinas fotográficas de antigamente que tem flash, você olha e puf, vê aquele clarão, você fica meio desorientado. Então, se ele está num signo de ar, um signo mental, Aquário, um signo muito mental, então isso meio que tira, atrapalha um pouco a nossa clareza, a nossa lucidez, o nosso entendimento das coisas, né? O lado sombrio de Aquário fala muito da ideia fixa, do cabeça dura, né? Daquela pessoa difícil de entender. Então, se a gente tem esse planeta com essas configurações, num trígono, num caminho aberto, com outro planeta que está em exílio e num movimento estacionário, né? O que a gente pode ter? Muita confusão, muita dificuldade no entendimento das coisas, comunicação truncada, eu falo uma coisa, você entende outra, retruca outra, possibilidades de problemas com assinaturas de contrato. Então é importante que a gente tenha muita atenção na hora de assinar qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de negociação. Dificuldade também com burocracias, compra e venda, tá? Então é uma semana que inspira cuidados neste sentido, tá? Bom, ainda na segunda-feira a Lua vai formar uma quadratura com Marte, mas é uma quadratura legal, porque é uma quadratura por recepção mútua. A Lua está na casa de Marte, Marte está na casa da Lua, então não necessariamente é que a gente tem um aspecto tão desafiador, muito pelo contrário, tá? A gente tem muito mais a possibilidade de os nossos sentimentos nos empurrarem para ação, para atitude, do que necessariamente nos estagnar. Mas é obviamente que cada ser humano é um ser humano diferente. Se aquela pessoa já está ali numa vibe mais complicada, mais conturbada, está vibrando mais do lado negativo da força, o que vai acontecer? Sim, a gente tem ali uma porta aberta para conflitos, para brigas, para discussões, mas se você está bem, ali a gente tem uma forcinha que vai te empurrar para tomadas de decisões, para resolver questões, para fazer as coisas acontecerem, principalmente em situações que estão ligadas à família, também a questões ligadas à casa, tá certo? Tá? Mas para a pessoa que não tá legal, pode bater uma ansiedade, a pessoa pode ficar irritadiça, pode ficar estressadinha, enfim. Bom, na virada de segunda para terça, a Lua vai ingressar no signo de Touro, tá? E quando a Lua ingressar no signo de Touro, ela vai quadrar Plutão, depois ela vai quadrar Mercúrio, tá? E por fim, né, mais ali na virada de terça para quarta, ela vai quadrar o Sol para poder formar a Lua crescente. A gente sabe que Lua em Touro está exaltada, então os ânimos estão exaltados. Essa quadratura com Plutão e com Mercúrio, mais uma vez, volta naquela questão, né, do entendimento confuso, ou do não entendimento das coisas. Plutão pode trazer à tona algumas situações bem complicadas e principalmente o lado mais obscuro de todos nós. O lado mais sombrio de todos nós, aquele ser humaninho horroroso que a gente tenta sufocar, ele pode vir à tona nesse momento. E quando a Lua se encontrar com Júpiter, essa energia meio que transborda. Então, não só a terça, mas também a quarta e talvez um pedacinho da quinta, sejam dias bem desafiadores, tá? Dias de muita instabilidade emocional, dias de dificuldades de compreensão, dias onde a gente pode estar um pouco mais dramático, um pouco mais melancólico. É um dia onde a nossa vitalidade pode estar um pouco baixa, a gente pode ficar um pouco borocochô, sem ânimo para nada.
Onde você tem o signo de touro no seu mapa, né? Ali pode ser que você sinta mais essa energia, tá? Se a gente está falando de uma astrologia mais global, então toda essa instabilidade, essa insegurança pode chegar, pode tocar questões ligadas à economia, ao trabalho, agricultura de uma forma geral, tá? É possível também que toda essa reviravolta emocional, ela venha a partir de situações, porque a gente está falando de signos fixos, né? Então, se a gente está falando de touro, podem ser questões onde exista uma necessidade de libertação, de transformação, de abrir mão, de soltar, de deixar fluir, mas por uma questão de teimosia, de cabeça dura, a gente queira se manter travado, a gente se negue a passar pelas transformações, a gente se negue a fazer as mudanças que são necessárias, e aí aquela questão ela vai nos oprimindo, e isso vai nos fazendo mal de alguma forma, tá? Bom, ainda que essa lua mais tarde forme sexto com Saturno, né? E depois ela vai formar sexto com Marte, ainda assim esses dias podem ser dias de muita melancolia, de muita dramaticidade, mas também de muito desconforto emocional, tá certo? Bom, na madrugada de quinta, a Lua vai ingressar no signo de Gêmeos. Quando ela ingressar no signo de Gêmeos, ela forma trígono com Plutão, depois também trígono com Mercúrio e vai formar conjunção com Júpiter, tá? Esses dias, apesar desse desconforto emocional, ele tende a ser um pouco mais fluido, as coisas podem andar um pouquinho melhor e pode ser que a partir daí a gente tenha um entendimento do que precisa ser feito, daquilo que a gente tem que cortar, né? Porque primeiro ela forma uma quadratura com Plutão, depois ela forma um trígono com Plutão, a Lua, no caso, né? Então, primeiro aquilo me angustia, aquilo me oprime, mas depois eu tenho a clareza, eu tenho a lucidez, eu tenho o entendimento do que eu preciso fazer para mudar, para transformar, para me libertar de algo que eu sinta que me aprisione. Se vai fazer ou não, aí é de cada um, mas o entendimento, a clareza e a lucidez você vai começar a ter, tá certo? Bom, na sexta-feira a Lua vai quadrar Saturno, que ainda está transitando em Peixes, tá? E quando a Lua quadrar Saturno, né? Saturno está no signo de Peixes, o signo de Peixes fala muito o quê? Dos nossos sonhos, das nossas ideações, das nossas ilusões. Já Saturno fala das limitações, das dificuldades, dos desafios que precisam ser superados. Então esse pode ser um dia onde a gente venha a ter algumas desilusões, algumas frustrações, principalmente aquelas pessoas mais rígidas, pessoas que têm dificuldade em se adaptar a novas situações, ou ainda pessoas que queiram a todo custo manter algo que não tem mais condições de se manter daquela forma, que aquela questão ela precisa passar por uma adaptação, quiçá por uma revolução. Então essas pessoas que estão ali muito rígidas, alimentando uma ilusão de que tem o controle de algo, pode ser que essas pessoas passem por essas desilusões, pode ser que essas pessoas passem por um choque de realidade. Eu acho que a palavra mais correta é essa, um choque de realidade. Bom, aí depois a gente não tem nada de relevante. No sábado a Lua vai ingressar no signo de Câncer. Em Câncer ela está exaltada, em Câncer ela vai encontrar com Marte. Bom, e aí, né, é um período onde a gente pode ter mais condições de colocar a mão na massa para resolver principalmente pendências do passado, que tanto podem estar relacionadas com a nossa família, a família de origem, mas também a família que a gente formou. É um período onde a gente pode estar com um olhar mais para a nossa casa, para o nosso lar, né, para tentar consertar alguma coisa que não está legal, para deixar a nossa casa mais acolhedora, mais agradável, mais aprazível, e depois disso a gente não tem lá grandes movimentos. Tá certo? Bom, é esse o vídeo que eu tenho para você hoje. Eu espero de verdade poder ter te ajudado, espero poder ter sido uma contribuição válida para você. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.